Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast. Meu nome é Rogério Cota, e aqui o nosso papel é fazer com que você se torne chefe do seu próprio negócio. Esquece o meio, esquece aquilo que te impede de ser dono do seu próprio negócio, fazer o seu negócio crescer. E hoje, para a gente bater um papo, eu trouxe uma convidada super especial, onde a gente vai trocar ideias, gerar muito valor para você no quesito empresa, tudo que acontece em torno da empresa, de gestão, tudo que acontece no mercado dessa pessoa que eu estou trazendo aqui. O nome dela é Cíntia Dálvia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim, assim, nunca fui uma pessoa das câmeras, né? Embora eu seja jornalista, eu sempre fui do impresso, depois do digital. Então, eu também estou saindo da minha zona de conforto e bora lá, vamos conversar. Que massa. Fala um pouquinho de você, Cíntia. Qual que é a sua formação? De onde você veio? O que você faz hoje? Só para a gente alinhar aqui com o pessoal, para a gente desenrolar algumas perguntas que a gente tem para você. Ok. Eu sou jornalista, eu tenho 30 anos de carreira, né? Comecei a trabalhar ainda na faculdade e o começo da minha carreira foi em redação. Eu gostava bastante. E até eu fui fazer jornalismo porque eu queria trabalhar em revista feminina, era meu sonho, né? E aí a vida acabou me levando, né? Até apareceu oportunidade para mim na revista que eu queria, mas um passo antes, eu acho que às vezes a vida é um rio, assim, que vai levando a gente e a gente tem que ir se adaptando. Eu acabei indo para o mundo corporativo e gostei demais. E aí, por decisão minha, eu não fui para a revista feminina, porque eu acabei me encontrando, acabei me desenvolvendo e achei que ia me dar um futuro legal. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre aberto, né? A gente sonha, mas a gente está sempre aberto para novas oportunidades que podem surgir. Uau, que massa. Já começamos bem, né? Porque acho que é isso, né? A gente tem um direcionamento, tem um foco, um objetivo de onde a gente quer seguir, mas a vida não é linear, né? Não. Então a gente vai para um lado, a gente vai observando para onde a gente está, onde a vida vai nos direcionando de acordo com o nosso objetivo. Sim. E isso faz com que a gente cresça, e no meio disso tem muitos desafios, muita coisa que a gente aprende ao longo da nossa jornada, né? Acho que é um pouquinho disso que a gente vai trazer aqui da sua experiência, compartilhar essa experiência pessoal para a gente enriquecer aqui nosso podcast. Bora lá, Fabiano. Olá, tudo bem, Cíntia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou Fabiano Cota, você já me conhece há um tempo. Sim. Né? E a gente está junto nessa jornada. Né? E assim, escutando você falar da tua jornada de estudos e dessa jornada no jornalismo, né? De você ter... Jornada no jornalismo ficou meio redundante. Mas é assim, a gente percebe a tua paixão, né? Me conta um pouco da tua história, né? Com relação à tua empresa, essa tua carreira no mundo corporativo lá em 2008, né? E coincidentemente a gente começou junto, né? Sim. Eu comecei com você, na verdade. Você começou e eu comecei com você, né? Na verdade, eu já tinha uma história, sim, né? Com a contabilidade. Você dá a impressão que a gente começou junto, né? Não. Eu já tinha uma jornada contábil, né? E eu recebi você como uma cliente, né? Uma futura cliente, começando a carreira, né? E me conta um pouquinho dessa jornada, né? Eu acho que é muito importante a gente saber a sua história e conhecer você mesmo. Claro, claro. Bom, eu já trabalhava, né? Eu já tinha tido uma carreira no mundo corporativo, eu tinha 32 anos e aí nasceu meu primeiro filho, né? Eu ainda moro e trabalho em Jundiaí, 60 quilômetros de São Paulo, e eu viajava todo dia. Mas aí com um bebê, né? Uma criança pequena, a vida de mãe é mais complicada. Eu tinha medo, né? Eu queria muito, mas eu também tinha medo desse momento chegar. E aí eu decidi que eu não queria terceirizar o meu filho. Eu queria ficar perto dele, só que eu também não podia parar de trabalhar, porque eu não queria, porque eu não consigo ficar sem trabalhar. Eu amo o meu trabalho, eu amo a minha carreira. Eu sou, acho que, uma comunicadora de nascença. Eu nasci comunicadora, eu sou muito falante, muito comunicativa, e para mim não ia dar, por mais que eu, né, amasse, não ia dar para ficar só trocando fralda e fazendo mamadeira. Então, eu comecei a minha jornada de equilibrar pratos. Eu adoro aquela cena do circo, né? Sabe aquele cara que fica equilibrando os pratinhos ali? E aí eu comecei. Então, eu abri a minha empresa, com vocês, inclusive, né? E comecei a trabalhar na agência de uma amiga, né? Um trabalho pequenininho, poucas horas por dia. E aí eu vi que
dava bom. Falei, gente, eu consigo, né? Consigo cuidar do menino e tal. E aí o neném foi crescendo, eu arrumei uma babá. E aí as coisas foram se desenvolvendo, um indica para o outro, as pessoas ficam sabendo. E aí chegou a primeira multinacional. E aí eu falei, nossa, e agora, né? Vou lá, vou nessa. Tem empresa aberta, posso emitir nota, consegui me credenciar. E eu era praticamente uma funcionária remota. E aí os primeiros anos foram assim. Eu era a funcionária remota. Eu ainda não era a eu presa, que eu fui me tornar depois, até chegar nesse ponto, né? E aí, os desafios foram surgindo, eu peguei uma assistente, aumentou o escopo, veio um segundo cliente que era uma outra multinacional. Eu falo que, assim, eu sou pequenininha da perna grossa. Eu sou pequena, mas eu só atendo clientão, porque o meu escopo é esse. O tipo de serviço que eu presto são os grandes clientes que procuram. Então, esse é o meu mercado, né? Que traz uma série de outros desafios que eu converso tanto com vocês periodicamente. E aí a empresa foi crescendo, eu tinha aquela dificuldade de separar PF de PJ, né? Enfim, e aí vocês lembram bem, primeiro era o Fabiano que ficava na minha cola, Cíntia, você tem que separar, você tem que separar. Eu falava, mas como assim? A empresa é minha, tem o meu nome, né? Como assim eu tenho que separar? É uma conta só, eu vou pagar minhas contas e tudo mais. E aí, à medida que foi crescendo, em algum momento o Fabiano passou o bastão para o Rogério. E aí o Rogério veio um dia, ele falou assim, vamos abrir o seu banco aqui. Vamos olhar suas faturas e tal, seus tratos. Eu falei, ixi, lascou, né? Aí ele começou assim, essa linha aqui, o que que é? É gasolina, né? É, gasolina. Essa daqui, o que que é? Eu falei, depilação. E aí o Rogério falou assim, Cíntia, a empresa não depila. Falei, então, eu sei, só que a minha empresa sou eu. Ele falou, não é, separa, desconecta, pelo amor de Deus, a sua empresa, você é você. Vamos continuar, essa daqui, supermercado. Cíntia, a empresa não faz supermercado. Eu falei, então pode parar, que aí tem unha, tem um monte de coisa aí nesse É melhor não continuar, né? É melhor a gente parar agora. Ele falou, nós vamos parar com o compromisso de que você vai separar essas contas. A partir de agora você tem que ter um salário. Eu falei, oi? Como assim eu tenho que ter um salário? A empresa é minha. Eu que faço esse dinheiro. Não é mais. Chega, a empresa tem que ter o capital dela e você tem que ter o seu salário. Acabou aquela ligação, aquela videochamada e tal. À noite eu falei pro meu marido, agora eu tenho que ter salário. Ele falou, mas tá certo. Eu falei, que tá certo? Você tá do lado dele, eu sou a empresa, por que ter salário? Então. Mas aí, o que ele estava fazendo, de fato? Ele estava me fazendo crescer. Ele estava me fazendo enxergar algo que eu era míope, eu não conseguia ver aquilo, né? E aí eu separei. Separei tudo, peguei cartão. Aí eu voltei com ele, eu fiz tudo bonito. Uhum. Eu fiz tudo bonito, não vou mais misturar as contas, né? E aí o crescimento começou a vir, né? Outros clientes começaram a chegar, eu trouxe outros tipos de profissionais para minha empresa, eu tinha só jornalista, e aí chegou designer, chegou ilustrador, chegou videomaker, chegou locutor, e aí as coisas foram crescendo e os clientes me ajudando ali naquela... Você amplia o portfólio por demanda. Ninguém fala, hoje eu vou criar uma coisa nova na minha empresa. Não, você tem uma demanda. Poxa, eu nunca fiz esse tipo de trabalho, então bora lá aprender, vamos aprender fazendo, né? Trocar o pneu com o carro andando, né? Que é a especialidade local. Empresário é isso, né? Trocar o pneu com o carro andando. É isso mesmo. Exato. E assim, quando deu esse start em você, né? Dessa mudança de paradigma, porque hoje os empresários têm muito isso, né? Assim, eles confundem, né? Fala, mas eu sou empresa, eu trabalho na empresa, então é meu dinheiro, né? Mas é um negócio. Sim. Você conseguiu enxergar isso, né? Sim, demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. E aí você percebeu que quando aconteceu isso, te levou para outro patamar. Outro. Né? E aí esse é o grande segredo do negócio, né? Quando Sim. você sente que o seu negócio, né, é um negócio, você viu como amplia, né? Sim. Você contratou mais funcionário, videomaker, e aí você começou a ver outras possibilidades. Exato. Né, que você não via antes. Então, a gestão e a organização, por simples que seja,
É complexo porque é um paradigma que você tem que quebrar, né? Sim. Mas depois de se fazer, se tornou simples. Sim. Né? Agora é E automático. Agora eu nem penso. E é engraçado que hoje a Sedálvia é uma terceira, ela é uma empresa, ela não sou eu. Hoje eu tenho isso muito claro. Mas não foi uma virada de chave. Foi um download comprido, sabe? De documento pesado que não termina. Foi um download, mas um dia esse download terminou. Sim. E hoje eu até brinco, né? Eu falo assim, às vezes eu vou... eu preciso fazer uma revisão no meu carro, e aí o meu carro agora é minha frota, né? Ai, tô chiquérrima, agora eu tenho frota. E aí, tem que trocar os pneus da frente, não sei o que. Eu falo, bom, o problema é da Sedálvia, custo dela, não quero nem saber. O carro é da empresa e aí tá tudo certo. Quando eu tenho que investir, por exemplo, alguma capacitação para o meu pessoal, algum curso que a gente faz, essas plataformas, eu uso bastante essas plataformas que a pessoa assiste no tempo que ela tem ali, porque ali é todo mundo home office, e eu quero falar disso, de ser uma empresa 100% home office. Sim. Enfim, mas a gente chega lá. Mas aí, assim, é um custo da Sedálvia, tá investindo em pessoal, não tem nada que ver com o meu salário, não tem nada que ver comigo. Hoje o download está concluído e eu acho que nesse processo de download as coisas foram crescendo. Outros clientes chegando e eu aprendendo a separar as coisas. Claro, eu vivo situações em que eu faço ainda apostas, né? A gente conversou disso no nosso último papo, eu e o Rogério. Muitas vezes chega um cliente que você faz ali um valor de entrada, um preço de entrada. Você está apostando. Não é algo que vai me dar lucro naquele momento, mas roda a empresa, aumenta o escopo, traz mais gente, conheço outras pessoas, um indica para o outro, vai aprendendo. Então, eu faço umas apostas sempre calculadas ali, porque eu tenho que saber o tamanho da minha perna. Nunca fiquei no vermelho, nunca fiquei no vermelho na empresa, nunca. E tenho o maior orgulho de dizer isso. Isso é muito rico que você está falando, né, Cíntia? Porque assim, a gente está falando de pequena empresa que trabalha para grandes empresas, né? O seu ramo, você já falou que você atende grandes, são grandes mesmo no mercado nacional. Sim. Eu vou fazer um parênteses aqui, né, dessa história que eu acho muito rica, antes da gente entrar na questão do home office. Sim. Que foi um modelo seu também, que você implementou aí, funciona super bem. Eu me lembro que você trouxe algumas dores, né? Eu vou trazer isso, porque o pequeno empresário, hoje o pequeno e médio empresário, vive muito essa dor que você viveu. E isso é uma quebra de paradigma. Então, lembro que você trazia as dores. Falou, mas Rogério, eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto, se a minha empresa está tendo rentabilidade, se ela não está... O que eu faço? Eu não consigo olhar nada. E aí que a gente começou a desmisturar de fato, né? PF com PJ, definir um valor de retirada. Eu lembro que você tinha medo de retirar dinheiro da empresa porque poderia faltar dinheiro. E quando a gente fez todo esse ajuste, a empresa era super rentável. Você de fato não tirava a capacidade que você poderia tirar da empresa como distribuição de lucro. E aí a gente começou a monitorar inclusive quais são os maiores gastos que você tem. Que é que no seu caso específico, o maior gasto ali que você tem é com mão de obra. Com pessoas, então é uma das linhas Sim. que a gente tem que olhar no seu negócio, que hoje você está bem ciente disso, uma das linhas que você tem que olhar, porque é o principal custo da empresa. Então se isso está bem controlado de acordo com os orçamentos que você vende, cara, a empresa só evoluiu nos últimos anos. Né? A gente falou sobre isso, né? O quanto aumentou de faturamento. Então acho que ela... aumentou 3 vezes nos últimos anos, né, de faturamento. Então, isso a gente fica super feliz porque a gente quer, né, clientes assim como você, né, que entende essa importância do financeiro com o contábil para poder te dar padrões para você crescer de forma tranquila. Saber que você está crescendo, estruturado e focar no seu negócio. É muito massa. Então a gente fica muito feliz. Mas eu vou entrar na questão do home office, que eu acho que é muito, muito importante, né, porque eu acho que você desafiou essa questão do tradicional com o home office 100%. Sim. Né? Como que foi isso em 2000? A gente tá falando de 2024, 2008. A gente tá falando de 2008. Isso. Como que é essa pegada? Uma comunicadora trabalhando comunicação, 100% home office. Me conta um pouco desse trem aí. Sim. Bom, primeiro que eu me acho uma mulher à frente de meu tempo. Porque em 2008, gente, primeiro que assim, ninguém falava em home office. Quem fazia home office era vice-presidente de empresa, era esse nível. E eu até cheguei, porque eu trabalhava numa agência, quando eu pedi as contas e resolvi empreender, eu até ofereci o home office.
E aí a dona da agência falou, não, a gente não vai adotar isso e tal. Mal sabia, né? Como que as coisas iam se desenvolver ao longo do tempo. Mas no começo eu escondia, eu não ficava contando. Eu tinha um cliente só, eu comecei com um cliente, eu, agência, com um cliente. E aí eu não contava que era home office. Faz de conta que eu tenho lá um escritório e tal, e eu tava ali trabalhando e fazendo uma madeira e trocando Mateus e tudo junto e misturado. E aí aconteciam umas paradas assim. O meu filho mais velho sempre foi muito dorminhoco. Ele dormia, se eu deixasse, ele dormia até 10 horas da manhã. Eu acordava às 5, trabalhava das 5 às 10. Aí eu já adiantava um monte de coisa enquanto o menino dormia, porque a babá vinha só à tarde. Aí ele acordava, eu dava aquele break de 2 horinhas, almoçava, entregava para a babá ali dentro de casa, que para mim era um valor, porque eu queria estar perto, e voltava a trabalhar. E aí as coisas foram acontecendo. O home office, ele, antes da pandemia, ele já estava se disseminando, não do jeito que aconteceu, mas eu acho que é engraçado as coisas como vão fluindo na vida da gente. Eu sempre atraí pessoas que tinham esse perfil de home office. Pessoas que, por algum motivo, queriam ou precisavam estar em casa. E uma característica do meu time, do meu pessoal, é que é um pessoal que está antigo comigo, a gente que está há muito tempo comigo. Um por um motivo, outro por outro, queriam estar em casa. Então, a equipe foi crescendo, a gente usa todos os recursos possíveis tecnológicos, então é WhatsApp, é Skype, é Google Meet, é Zoom, é Teams, o que tiver a gente usa. Se vocês me perguntarem assim, você se sente sozinha trabalhando? Não, em nenhum momento eu me sinto só. Porque eu tô falando com gente o tempo. Aliás, eu não dou conta. Eu tô com uma pessoa no telefone, chama alguém no WhatsApp, tem uma chamada de vídeo. Enfim, acaba o dia e é como se eu estivesse num escritório lotado de pessoas. E aí é tão engraçado que no começo... às vezes meu marido chegava do trabalho, ele falava assim... Não, ele me ligava, vindo do trabalho, né? Vindo para Jundiaí, ele vinha de São Paulo. E aí ele me ligava, ele falava assim... Aí, já chegou? Eu falei, chegou da onde, cara pálida? Eu tô aqui o dia inteiro. Ele... Ai, não, desculpa, eu quis dizer se você já parou de trabalhar. Porque as pessoas incorporam de um jeito e os meus filhos cresceram assim. O meu mais velho tinha muitos ciúmes do computador. Porque a mãe estava sempre lá. Uma vez ele tacou um Hot Wheels na teclado, na tela do meu computador. Felizmente passou de raspão, assim, né? Mas eles acostumaram. Já aconteceram umas cenas esdrúxulas, assim, né? Uma vez eu estava numa videochamada com uma multinacional, era um pessoal do Chile, comigo, eu lá enrolando, que eu não falo direito espanhol, mas aquele portunhol que a gente está acostumado a fazer, né? E aí ele entrou pedindo para fazer o número 2. E aí foi uma situação que todo mundo, não teve como, assim, todo mundo começou a rir, né? Eu pedi desculpas e tal, chamei a babá estava em casa, ele escapou dela, né? Enfim, aconteceram umas situações assim. Mas as coisas foram crescendo nesse sentido, as pessoas foram sabendo que era home office e tudo bem. E aí chegou a pandemia. Daí eu fiquei na moda. Hoje em dia eu falo que eu sou uma agência. Eu não, né? A Cedalv é uma agência 100% home office. Falo com a boca cheia. E sempre foi. E hoje em dia, se alguém duvida e fala, nossa, mas vocês são 100% home office. Há 16 anos. Eu atendo cliente tal, cliente tal, cliente tal, há 16 anos. Mais alguma dúvida? É um baita case, né? Que a gente vê como a pandemia trouxe esse reforço, né? Sim. Exige muita disciplina. Muita. Né? E assim, o que me chamou muita atenção na sua fala foi a questão da atração, né? Quando você implantou, quando você decidiu ser, né, e desenvolver o teu trabalho todo em casa, até por conta dos seus filhos, né? Como você atraiu os profissionais certos em cada área no teu perfil. Ou seja, ninguém era com a pessoal, né, com a pessoalidade e junto, não. Eram todos os perfis home office. E aí isso deu um net, né, para você poder crescer o seu negócio. É a tua intenção, né, a tua energia que atrai as pessoas e os profissionais certos para poder te ajudar. Sim. E
você conectada com a Fiscotec, na época, a Fiscotec hoje é 100% digital também. Né? E não era, né? Não era. Não, na época, em 2008, era tradicional. Sim. Né? Você foi a primeira pessoa que eu conheci que realmente tinha todo esse trabalho. E na época você não falava home office, né? Você falava, foi contratado com o PJ. Né? E eu aí falava, você trabalha de casa. Trabalha de casa. Eu trabalho de casa. Exatamente. Era assim. Então você foi a primeira pessoa que eu conheci que teve, né, essa atividade home office, que hoje a gente já conhece, né, e que deu muito resultado. Né? E isso também inspirou muito a gente, porque a gente estava se preparando para isso, veio a pandemia e pum. Né? Nos tornamos digital. E aí, como a gente já estava nesse processo também, 100% digital. E isso é muito, muito inovador. Né? E hoje, com a ferramenta e a tecnologia que nós temos, né, dá muito certo e muito... A expansão da empresa, o crescimento da empresa, né, te permite com mais agilidade e menos investimento, né? Porque antes você tinha que ter uma sala gigante com um monte de gente. É aí que eu ia chegar. A economia que você gera. Eu brinco que a Cedalv é uma agência low carb. É a minha cara em todos os sentidos, assim. É low carb porque não tem custos de aluguel, de condomínio, de telefone, de limpeza, não tem. É Pra leve. cada um na sua casa, exatamente. Então, o custo é mais leve. E aí, o que isso representa na prática? Que as pessoas põem mais no bolso. Então, as pessoas ficam mais felizes, porque elas põem mais no bolso, né? Então, uma coisa puxa a outra. Pô, quem está trabalhando ali já trabalha de casa, atende uma necessidade, porque ali eu tenho gente que quer estar em casa porque quer estar perto dos filhos, eu tenho gente que quer estar em casa porque cuida de alguém acamado, né? Enfim, são várias situações. Pra vocês terem uma ideia, o nosso ilustrador está morando no sul de Minas. A gente faz uns encontros da Cedalv de vez em quando. Um vem de São Paulo, a maioria ali de Jundiaí, e lá vem o Felipe do sul de Minas. Ele vem com doce de leite para todo mundo no encontro que a gente faz, né? Isso é muito legal, mas o que a gente entende, né, e só para complementar aqui, que é muito de perfil de pessoa. Então, a gente também tem pessoas que trabalham em casa, mas a gente define muito o perfil e a gente monitora muito produtividade, ou seja, produtividade é resultado. Então, beleza, você passa o serviço para eles, mas também tem que apresentar resultado. Não é, tô em home office, vou fazer quando eu quero, quando eu posso. Não. Tem resultado, tem prazo, tem execução e tem que entregar. A questão é que talvez o seu serviço, pelo que eu entendo, muitas vezes a pessoa tem a flexibilidade, igual você falou, vou trabalhar das 5 às 10, depois eu vou cuidar de outra coisa, depois eu vou trabalhar das 5 da tarde à meia-noite. Não importa. O que importa é que você tem que entregar o resultado do combinado. Exato. Contra isso, não há argumento. Você trabalhar presencial, trabalhar em home office, trabalhar em Minas, onde você quiser. Desde que apresente o raio do resultado, porque senão não tem conversa. São as entregas que dizem, né? Não é o tanto de horas que a pessoa dedicou naquilo. Qual a entrega que a pessoa fez? Que qualidade que essa entrega tem, né? Tá dentro do cronograma do cliente? Então fechou. É isso aí que a gente precisa. Né? Fechou. E Cíntia, eu vou aproveitar aqui a sua habilidade de comunicadora, né, para a gente entender um pouquinho mais como que você entende as dores do seu cliente para você desenvolver soluções. Você disse que muitas coisas chegam para você e fala, nunca fiz isso, mas beleza, vou fazer. Mas qual que é a relação? Como que você entende essas dores do seu cliente na comunicação, na conversa? Como que você faz isso? Então, eu falo que é como se a gente estivesse indo ao médico, né? Quando a gente vai ao médico, o médico diz assim pra gente, como que eu posso te ajudar? Ou o que te trouxe aqui? Aonde que dói? Eu pergunto a mesma coisa pro meu cliente, né? Qual que é a sua dor? Qual que é o ponto? Então, vou dar um exemplo. A Cedalv tem uma característica muito forte de trabalhar comunicação em segurança ocupacional. Sempre foi assim, desde o começo. E aí, assim, conversando com um dos meus clientes, quando começamos, eu falei, qual que é a dor em comunicação de segurança, né? A minha dor é que a área de segurança é vista como a PM, é a polícia, quem chega ali, prende e arrebenta, é quem faz a auditoria, quem suspende um funcionário, quem dá o bilhetão azul porque não está usando EPI. E eu queria mudar esse padrão, eu quero mudar esse paradigma, porque não é assim que a gente quer ser visto. Nós estamos cuidando da vida das pessoas. Não é que a gente quer dar o bilhete azul para a pessoa, a gente quer que a pessoa se cuide para chegar inteira em casa. E isso vem direto.
ao encontro dos meus objetivos, do meu propósito pessoal, que é cuidar de gente, é fazer o bem, é espalhar semente boa por aí. Então, o que a gente fez diante daquela dor? Vamos criar um mascote? Vamos criar um personagem, um mascote, que seja descolado, alegre, divertido, que traga as pessoas para um ambiente mais leve. A gente precisa dar um pouco mais de leveza para a área de comunicação. E aí, Deus e sua obra. Que aí a gente começou a fazer vídeo de animação, sticker de WhatsApp, o bichinho se mexendo, e começamos a fazer brincadeira com o nome. E assim, as pessoas amam. É algo muito legal. Que surgiu ali numa conversa, sabe? Co-criando com o cliente. Eu gosto muito de co-criar. Você dá uma ideia, não, isso não funciona. E aquilo? E pode ser. Então, por onde que a gente vai? Eu falo que ninguém cria nada sozinho. As ideias estão no universo, a gente vai lá e pesca uma, né? Mas você falou uma coisa que é muito interessante, né? Porque eu acho que está muito conectado com a intenção. Quando você fala qual é o meu objetivo, fazer com que a pessoa chegue inteira em casa. Sim. Só que a forma como a gente comunica, às vezes dá a impressão que a gente só está dando bronca, Sim. porque o importante é você usar o EPI por causa da empresa, senão a empresa vai tomar multa. Mas a intenção não é essa. A intenção é que você chegue em casa inteiro. Exato. Vivo. Exato. E aí você colocando uma comunicação agradável, gostosa e direcionando para essa intenção, cara, eu quero que você chegue bem. Eu quero que você tenha, e aí é uma comunicação curta a sua emocional. família. Exatamente, não tem nada a ver com bronca. Porque bronca a pessoa parece que faz de propósito. Fala, então não vou usar agora. Mas quando você coloca seta a intenção e ajusta a comunicação, muda a figura, um negócio que é chato, maçante, fica gostoso, agradável, e a pessoa faz com carinho e ela entende por que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Mas aí a gente entra, Rogério, num processo, porque qual é o problema da comunicação? Os clientes, eles chegam, falam a dor deles, mas o que você quer? Eu quero engajamento. O engajamento está lá na ponta. Para viver o propósito, a gente passa pelo processo. Qual é o processo? Primeiro, chamar atenção. A comunicação tem que chamar atenção de alguma maneira, né? Segundo, gerar uma conexão com aquele público. O público tem que se conectar com aquela comunicação, de algum jeito. Se isso é permanente, você cria confiança. É a terceira etapa desse fluxo. Aí sim, somente aí você vai transformar a mensagem em conhecimento. Ela deixa de entrar por aqui e sair por aqui. Ela vira um conhecimento. E a última etapa é mobilizar a mudança de comportamento. O problema é o imediatismo, muitas vezes, das pessoas. Não, mas eu preciso ter uma comunicação interna boa que vai gerar engajamento. Tá bom, a gente tem um caminho para trilhar até lá. Então, é isso que eu procuro explicar para os meus clientes. E esse caminho, é por isso que assim, a missão da Cedalva é cativar, é tocar corações, é uma comunicação emocional. Essa é a minha característica pessoal e profissional. Por quê? Aí eu levo o cliente lá para o diálogo da raposa com o Pequeno Príncipe. A raposa fala assim, o Pequeno Príncipe quer ficar amigo dela, né? Aí ele fala, mas o que eu tenho que fazer? A raposa fala, você tem que cativar. Mas o que é cativar? Cativar é criar laços. Se a gente não cria laços com o público de interesse, não vai gerar engajamento. E para criar laço, não é de quinta para domingo. Para criar laço é um processo longo. Não, isso é muito massa. Só eu tô falando, isso aqui é muito massa que a gente está falando, porque você está falando em área de comunicação, mas isso a gente pode levar para qualquer negócio. Né? Eu percebo muito, a gente fala muito isso dentro da Fiscotec, que o nosso papel é essa conexão com pessoas, para trazer, entender o cliente, buscar a dor dele, como que a gente consegue se conectar de pessoa para pessoa. Eu vejo que muitas empresas estão colocando tecnologia a seu favor, colocando um monte de chatbot, robô e desconecta do cliente. E aí a gente vai entrar numa questão de valor e preço. Porque aí a pessoa troca a sua empresa por outra por causa de R$100, R$200. Por quê? Porque não tem conexão. Então, quando você traz uma comunicação que ela é afetiva, é emocional, tanto para venda como conexão com o cliente, faz total sentido. Então, na Fiscotec, o que a gente faz? A gente usa a tecnologia para melhorar a nossa operação, rotina, que precisa apertar de botão lá, ótimo. Para quê? Para sobrar mais tempo para a gente se conectar com o cliente, se aproximar do cliente, ouvir como as nossas reuniões, né, que a gente faz. Sim, o que está acontecendo? São tão legais, fala, né? Vamos olhar. E aí é de pessoa para pessoa. A gente não fala só de empresa.
Né? Porque por trás da empresa, o CNPJ, tá uma outra pessoa. E é ali que mora todos os resultados e todas as dificuldades, desafio, vem tudo junto, sonhos. E aí você cria um laço que você não quer. Eu não quero trocar a Fiscotec. Por quê? Porque me cativou, porque conectou. Você sabe qual é a origem da palavra conectar? É compartilhar o néctar. É o seu néctar com o meu néctar, com o néctar dele. É o que a gente tem de melhor, que vai se juntar ali nessa conexão. Só que, né, de novo, não é de quinta para domingo. Isso é um processo. Não dá para querer viver o propósito sem passar por ele. É um processo... Não dá pra namorar sem casar. Né? Não. Quer dizer, casar sem namorar. É um processo, né? Então, processo. eu acho que as empresas, né, como um todo, né, e o nosso papel aqui é esse, né? Como gestor, como contador, como financeiro, como comunicador, né? É mostrar para o cliente que essa relação é possível, né? A gente se conecta com ele e mais que isso, né, Cíntia? Mostrar pro empresário hoje que a grande dificuldade dele é entender que existem processos, existem etapas, né? Ninguém nasce presidente. Né? Ninguém nasce CEO de uma empresa. Né? Você começa e aí você vai galgando os degraus de acordo com o nível que você vai tendo. Né? Eu percebo que os empresários eles querem ganhar muito dinheiro sem passar pelo processo. Né? Ou então, ter aquela imaginação de que, puta, meu negócio... Sabe aquele otimismo descontrolado? Né? De não querer passar pelo processo, mas querer ter o resultado. Sem dúvida. Então, eu vejo tua história assim, nessa questão desse nosso ajuste, né, que a gente fez para você, né? Isso, né, que você entendeu o processo, você passou pelas etapas e hoje você colhe esse resultado, né? Sem dúvida, sem dúvida. E sem dúvida nenhuma, o grande desafio das empresas hoje é o relacionamento, né? A tua comunicação, né, a ajuda que você dá aos seus clientes na comunicação, ela é fundamental, né? Você tem algum case que você fala assim, puta, esse aqui foi top das galáxias, né? Conta pra gente que eu fiquei curioso. Agora eu quero saber mais um pouquinho disso, assim. Olha, foram vários cases, né, ao longo desses 16 anos aí. Mas tem algumas passagens, assim, bem interessantes que a gente vê. Eu trabalhava para uma multinacional em 2015 e a gente estava fazendo uma campanha para coibir celular no trânsito, porque a empresa estava bombando de acidente de trânsito com um colaborador, né? Então, a gente fez lá algumas artes, e funcionava assim. Alguém atrás, desfocado, segurando o celular. E aí a foto de uma criança, por exemplo, seu filhinho ali. Essa é a razão pela qual eu dirijo com segurança. Ali no alvo, né? Essa é a razão. Foto do seu filho. Bom, mas eram artes, assim, com fotos de banco de imagem. E aí entrou em contato com a gente um pessoal de uma das fábricas que eu atendi América Latina, sempre atendi regional, né? Por isso que eu sempre enrolei a língua com espanhol. E aí eles entraram em contato comigo e falaram assim, Cíntia, manda a arte aberta aqui que a gente precisa fazer uma adaptação para o diretor. Eu falei, o diretor da fábrica, que eram diretores, não eram gerentes, né? Para o diretor da fábrica. E aí eu fiquei curiosa para saber o que ele ia fazer. Ele não contou ainda, ele só pediu. Tá bom, falei, depois você vai me contar o que foi. Ele ficou tão impactado com aquilo e ele estava vivendo um momento tão importante na vida dele. Eles fizeram foto dele segurando o celular. E aqui, a bebezinha dele, que tinha 1 semana, a neném recém-nascida. Ele mandou fazer um banner e colocou na porta da fábrica. Você imagina o grau... Primeiro que é a liderança pelo exemplo, certo? Você imagina o grau do impacto das pessoas. Ninguém tinha visto a neném do cara, tinha acabado de nascer, chegada da maternidade. Ele estampou na porta da fábrica. Então você fala assim, essa comunicação tocou esse cara. E ele já devia estar meio emocional, porque nasceu a neném, etc, né? E aí a gente viu depois uma queda de acidente de trânsito ali, especialmente ali. Então, quanto mais você humaniza, quanto mais você toca coração, voltando na Raposa do Pequeno Príncipe, quanto mais você cativa e cria laço, mais você gera o engajamento e a mudança de comportamento que se quer. Então, esse é um caso, mas assim, foi muito significativo. Porque quando eu vi a fotinho, era aquelas fotos newborn, sabe? Toda bonitinha, assim, de neném bem novinho. Ele
pôs na porta da fábrica a filhinha dele. Uau. Então, eu achei aquilo muito sensacional. Então, a gente vê casos assim de gente que, poxa, essa empresa está preocupada comigo de fato. Quem é? Você quer apagar a velhinha de quem no final do ano? Você quer estar na formatura de quem? Você quer entrar de braço dado na igreja, na cerimônia de casamento com quem? Então se cuida, amigo. É isso que a gente quer. A gente não quer acidente nenhum com você. A gente te tira da sua casa para trabalhar, a gente te devolve inteiro. Então, acho que essa é a grande mensagem e são cases assim que vão se proliferando, sabe? E é muito legal, né? Porque se a gente falar sobre vendas, né? Adaptar toda essa linguagem do que você trouxe aqui, essa comunicação que era muito mais emocional e tal, e falar sobre vendas. Vendas é um storytelling, uma comunicação emocional. Sim. Não é uma relação de dinheiro. Sim. Você paga, eu vendo, você compra. Inicialmente, ela é uma relação emocional e de conexão. Né? Acho que não é dica, mas é o que a gente faz, tira o cifrão do olho e coloca ele no bolso. E se relaciona com a pessoa para, de fato, você querer entender e contribuir com a jornada dela, com o crescimento dela. E isso, fatalmente, vai tornar uma venda monetária. Sim. Eu acho que de toda essa história sua de como cria conexão e como gera mudança do comportamento, pela historinha da raposa, né? Você já traz um storytelling, como isso grava. Né? Então, como é importante isso. Sim. Então, a relação com os clientes também para fazer venda é importante falar sobre isso, né? Porque a gente tem novos empreendedores aqui, pessoas começando. Aliás, é uma pergunta, né? Pô, você está desde 2008 como empreendedor agora, né? Traz aí, quais são os aprendizados? O que você fez que foi mudando sua jornada? Para quem está começando, você pode contribuir aí. Quais são alguns pontos, Cíntia, da sua trajetória que foi mudando o marco? Falar, putz, aqui, quando eu mudei isso melhorou, aprendi isso, tomar uma pancada aqui e aprendi aquilo. Eu acho que vai ser um processo comprido aí, né? Mas o ponto de partida é não ter medo de sair da zona de conforto. Não dá para ter medo de sair dela. Do comodismo, né? Porque a gente se acomoda. Porque você começa a trabalhar e você fala assim, bom, você é bom nisso. Eu escrevo bacana, eu sei escrever. O trabalho da minha empresa é muito maior do que escrever. É muito maior do que isso. Né? E aí as demandas vão chegando. Ai, não, mas isso não é para mim. Não, mas aquilo não é para mim. Não dá para ser assim, desculpa. Até assim, voltando um pouco para a pandemia, na pandemia, primeiro que assim, eu bombei na pandemia. Para mim não mudou nada. Todo mundo já estava de casa, os clientes precisando loucamente se comunicar com o colaborador dentro de casa. A gente trabalhou muito no ano de 2020. E foi super desafiador, porque aí era o colaborador que estava em casa. E aí como é que se faz para se conectar com essas pessoas, né? Mas aí, assim, na pandemia, a gente recebeu desafios. Então, é o que eu falo para o novo empreendedor, né? Para quem está começando ali. A cliente chegou para mim e falou assim, Cíntia, era uma multinacional mexicana. Cíntia, o Canadá está fazendo podcast. A gente precisa fazer podcast. Falei, eu nunca fiz podcast. Eu não minto para cliente também, viu? Zero mentira, zero. Eu falo, eu nunca fiz isso. Posso aprender? Você topa? Você quer? Então vamos juntos, né? Abri para ela, a gente já tinha contrato. Ela falou, não, eu quero. Bora por Zoom, ninguém podia se ver, era pandemia. E aí fizemos ali, conversamos, ela ia conduzir o podcast, aí tinha um entrevistado da empresa, fizemos o roteiro e gravamos, fizemos a vinheta e ficou lindo, entendeu? E aí eu comecei a vender podcast para os clientes. E foi assim com vídeo de animação, foi assim com white paper, foi assim com relatório, foi assim com toda a gama de portfólio que eu ofereço, foi assim, né? Então, eu acho que o conselho é não temer, é avançar quando aquilo tem a ver com você, mas você não tem experiência nenhuma, busca aprender, vai atrás de curso, de palestra, de aprendizado, conhece com alguém que manja, contrata um consultor para te ajudar, mas vai, faz, não tenha medo, vai atrás, corre. Eu fiquei curioso aqui, eu queria fazer uma pergunta para a Cíntia, que eu acho que é bem pertinente ao nosso mundo hoje, né? Eu percebo que você está bem conectada no mercado, você está muito conectada com as empresas e com as pessoas. Sim.
Como você faz network? Qual é a tua estratégia? Porque assim, eu percebo que você fica bastante, né, nesse teu trabalho interno. Como que você faz? Ou não faz? Ou de que forma você faz? Faço. Só pra... eu fiquei curioso. Sim. Porque eu fiquei pensando, eu falei, cara, uma Cíntia toda tecnológica, em home office e tal. E o network? Então, conta pra gente. A gente tem visitas nos clientes que acontecem. Eu adoro parar numa maquininha de café e bater um papinho com o cliente. Papinho pessoal. Ai, o que você faz? O que você gosta? Isso gera portfólio, gera estofo para você conversar, para você falar a língua do cara. E isso faz falta. Eu não vou dizer para vocês que o contato pessoal não faz alguma falta. Ele até faz, né? E eu vou dar um exemplo prático. Olha só. Um dos tipos de serviço que eu presto é LinkedIn executivo de grandes empresas. Então, eu atendo presidente e C-level. A gente faz o LinkedIn de todos os executivos ali. E é um trabalho de ghostwriter, né? Nós estamos escrevendo, eu vou escrever por você. Caraca, eu não te conheço direito. Como é que faz? Eu sei o que eu tenho que escrever, o conteúdo, tudo bem, tá aqui, é fácil. Mas como é que eu vou dar o seu tom? Muitas vezes o executivo olha e fala assim, não, mas você não trabalhou direito, porque eu não me enxergo nesse texto. Claro, eu não te conheço, cara pálida. Como é que a gente faz, né? E aí a gente estava tendo dificuldade com um executivo em particular, né? Ele não gostava de nada do que a gente escrevia e a gente não sabia nada dele. E aí um dia, numa bendita de uma máquina de café que eu adoro, que é dali que eu tiro os coelhos da cartola, contaram pra gente que ele surfa. Ele é um cara jovem, surfa. Falei, isso aí vai dar bom. Aí a jornalista do atendimento desse cliente, muito inteligentemente, o que ela fez? No próximo post do cara, que era um post de resultados, ela começou o post assim, ó. Compartilhar um resultado como esse é como surfar uma onda do Havaí. Ele era um cara super crítico. Ele respondeu assim, amei. Ponto. Acabou. Então, assim, é por isso que eu falo da conexão, do criar laço. Pô, como é que eu vou escrever por você se eu não sei nada da sua vida? As pessoas querem milagre do jornalista. Não é assim que funciona, né? Então, às vezes, uma coisa que você descobre de alguém dá aquela humanizada. E aí ele leu aquele post, ele se viu. E nem foi uma sacada minha, não. Foi da menina que atende a conta. Mas olha como a gente tá todo mundo na mesma vibe ali. Você precisa conhecer, você precisa se conectar. Então, eu acho que até voltando, né, nas dicas, né, para os novos empreendedores, conheça seus clientes, vai atrás, marca café pessoalmente. Eu sei que é mais cômodo fazer online, para mim também, eu não tô nem em São Paulo capital, né? Pega seu carro, vai até o cliente, almoça com o cliente, toma um café com o cliente. Total. Eu acho incrível, só para concluir, eu acho que é interessante. Eu acho incrível essa experiência, porque a Cíntia falou, e eu tô pensando no restaurante, né? Eu já passei pela experiência de estar jantando no restaurante e eu conheço, né? Você sabe quem é o dono. De repente, uma vez eu fui num restaurante que é uma pessoa que trabalha que fez MasterChef e tal, e eu fui até lá e ele tava cozinhando. Falei, caraca! Uau, ele que vai fazer meu prato! Que experiência incrível. Eu acho que é isso. Né? Você se conectar, você tá disponível, né? Sim. Tem uma frase que é bem interessante, né? A pessoa que não está disponível, né, gera uma autoridade, mas não gera venda. Não. Nem conexão. Nem conexão. Então, o que é a venda? Venda é tudo, né? Venda é tudo. Não é eu vender a relação de negócio de comprar de você ou vender para você financeiramente, né? Mas é te vender uma ideia, te vender uma comunicação, te vender... Tudo é venda, né? Então eu acho que tratar isso com carinho e atenção, que nem foi seu time, né? Que foi muito, muito, muito atencioso e atento lá no momento, gerou valor, né? E o cara é tão crítico, que ele respondeu ponto. Amei. Uma palavra. Amei, ponto. Né? Era uma sexta-feira, eu abri uma champanhe aquele dia. Que top, isso, parabéns. Porque às vezes é um desafio você chegar naquela pessoa, você não chega lá, você não consegue. E aí... algo que o cara adora, você descobre e bota lá na comunicação. Pronto, ele se enxergou. Foi só isso.
Top, Cíntia. Cíntia, diante disso, né? Porque assim, isso no nosso dia a dia, que assim, ele é desafiador e gera estresse, né? É um dia pegado, porque a gente tá ali. A gente arranca os cabelos. A gente vai pra parte técnica de comunicação, de escrever, vai pra gestão, um monte de gente ali que eu preciso administrar, contrato com o cliente, atendo o cliente. É um dia agitado o nosso dia, né? Sim. Como que você cuida para você se manter, né, no grau, controlando o estresse, positividade, que nem todo dia a gente tá de bom humor. Não. Né? Como que você cuida disso? O que você faz, você com você mesmo? Qual que é a sua... Olha, eu acho que as minhas fontes de inspiração para ficar bem, digamos, né? Eu sou uma cronista por natureza, assim. Então, os pequenos fatos do dia a dia me motivam e me inspiram. Sozinha. Eu faço isso sozinha, sempre foi assim. Então, assim, vou dar um exemplo prático. Tô indo pra academia, 7 horas da manhã. A academia é colada na minha casa. Então, tem que ser tudo fácil pra mim. A escola é perto, é tudo perto. Tô indo pra academia. Aí eu bato o olho no chão, isso aconteceu de verdade. Eu bato o olho no chão, tinha uma carreira de formiga carregando flores vermelhas, pétalas de florezinhas, bem pequenininhas, assim, vermelhas. Aquilo me impactou de um tanto. Eu abaixei pra enxergar. E aí eu pensei assim, caraca, não era um dia muito fácil, eu tinha bastante coisa para fazer. Se a formiga carrega 20 vezes o peso dela com este tamanho, olha aqui para mim. Então, assim, e aí já vira o botão, vou fazer um post disso. E aí eu gosto de compartilhar na minha rede social as minhas inspirações, porque eu vivo disso, então eu acho que as pessoas vão se beneficiar de alguma maneira, né? Essa semana mesmo, eu publiquei no meu LinkedIn um post sobre o meu filho, caçula, em Fernando de Noronha. A gente foi subir umas encostas lá, que as praias mais lindas são nos lugares mais difíceis, né? E aí tudo escorregadio, eu sou super ruim nisso, eu caio, eu escorrego, eu não me equilibro. Um menino com 11 anos voltava para me buscar. Ele ia ligeiro. Ele voltava, vem mãe, te ajudo. E esticava a mão, esticava a mão. E aí quando eu olhava, ele estava esticando a mão para outras pessoas que estavam se desequilibrando. E aí eu olhei aquilo, eu falei, gente, olha o altruísmo desse menino. Saiu de mim, né? Saiu de dentro de mim essa criança. Não fui eu que ensinei isso. É dele, é uma característica dele. E eu até escrevi sobre isso essa semana. Para quem que a gente está estendendo a mão? Porque todo mundo precisa de mão estendida. Então, todo mundo pode estender, né? As pessoas estão lá escorregando nas encostas da vida, no limo do trabalho. A gente está escorregando o tempo inteiro. Quanto mais mão eu estender para as pessoas, mais vão estender para mim. É assim que eu me motivo. É assim que eu fico bem, sabe? Tudo bem, faço terapia, tenho uma espiritualidade aguçada, mas eu me motivo com as pequenas coisas do dia a dia. Esse é meu escape. É incrível, né? Eu acho que compartilhar isso é muito importante e as pessoas também saberem que isso é possível. E das coisas mais simples, né, Cíntia? Eu vou te dar um exemplo. Uma pergunta muito simples que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer, né? Como eu posso te ajudar? E espera a resposta. Né? Então, assim, todo mundo inventa a roda e fica inventando um monte de script, né? De como falar com o cliente, não sei o quê. Mas eu acho que essa frase, né? Outro dia eu vi essa frase de uma pessoa influente falar, isso me chamou a atenção, eu passo pro meu time. Primeira pergunta que você faz, como eu posso te ajudar? Né? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Seja atencioso. Eu acho que pôr consciência nas coisas, né? Eu acho que a maior dificuldade hoje em dia, né, a gente vem estudando sobre isso, é pôr... Todo mundo fala assim, mas você tem que mudar, sei lá, você tem que melhorar, porque uma pessoa melhor é ter consciência. É tudo muito automático hoje em dia, né? Sim. Então, assim, eu não sou contra a inteligência artificial, não. Acho máximo, tecnologia, mas qual é a inteligência artificial que vai viabilizar uma conversa como essa que a gente está tendo? Isso é massa. Nenhuma. Qual é a inteligência artificial que vai fazer alguém chorar de emoção porque tocou lá dentro? Não tem. Então, cada coisa no seu quadrado. A inteligência artificial, a tecnologia está aí para nos apoiar. É uma ferramenta. É uma ferramenta, certo. Mas ela não está no coração. Não é ela que cria laços. Não é. Então, nada substitui, né? Um ser humano com outro ser humano. Um ser humano diante de outro ser humano. Não. Nada substitui essa relação. E é muito legal. E diante disso,
né, dessa relação com outro ser humano, quais são as barreiras que você já encontra na comunicação? Que você enfrentou, assim, de lidar com grandes empresas. Então, pô, eu só tenho grandes empresas. Como que é essa relação na comunicação? Você já encontrou muita barreira, assim, truncada? Ah, putz, aqui não anda, o negócio não anda. Como que você... É engraçado, né, que a minha origem eu sou repórter de origem, assim, eu sou jornalista, né, comecei minha carreira assim. E aí, para responder essa pergunta sobre barreira, assim, às vezes você quer extrair algo de alguém e você percebe que não vem, né? Existe uma técnica no jornalismo que é assim, você tá me dando uma entrevista, então eu tô fazendo perguntas para você. Vai chegar uma hora que vai ficar um branco. Eu não pergunto, você terminou sua resposta. O que o jornalista tem que fazer? Nada. Porque o entrevistado, para cobrir o branco, vai falar algo que talvez ele não falaria. Então, às vezes, no contato pessoal com o cliente, eu deixo uns brancos. Porque ele vai falar alguma coisa. E talvez essa coisa veio, ele ficou ali, precisa cobrir aquele branco. Eu nem ligo pro branco, eu deixo o branco lá, tô nem aí. Porque o branco me traz ideias, me traz insights, ele me ajuda. E isso veio lá da redação. Eu trabalhando em jornaleco de cidade pequena, fazia miséria. Fechava lugar, atendia denúncia. Eu cobria cidades, né? Mas assim, nesses brancos vem, às vezes, uma dica, uma pista. Pô, acho que eu vou por aí. Porque não tem umas situações que a gente não sabe o que fazer. A gente fala, gente, agora... Tentei isso, não deu, tentei isso, não deu, tentei isso, não deu. Por onde que eu vou? Senhor, me ilumina, por onde que eu vou? E às vezes é num branco, gera um desconforto ali, aí o entrevistado vai cobrir, eu deixo ele falar, cobre aí. E aí, às vezes, vem uma ideia, né? Não, isso é fantástico, né? Porque a gente, empreendedor, muitas vezes a gente não quer ficar nesse desconforto. É. Eu acho que é um jogo assim... Quem vai ganhar? Quem vai ficar mais tempo em silêncio? Porque gera um desconforto. Gera. Né? E a gente pode fazer isso de forma consciente. Cara, eu acho que assim, o podcast depois dessa tá pago. Sim, tá pago. Porque é isso, é muito importante numa conversa, numa negociação com o cliente. Porque a gente quer o tempo inteiro tá fazendo pergunta e ouvindo e não pode falar. Você tá se provando ali. Para um pouco. Esse ato, né? Calma. Esse silêncio, O branco, chama branco. Branco, ponto. Branco, ponto. Branco, ponto. Eu já anotei aqui nos meus... O branco. Não, isso aqui foi uma lição tua que eu anotei pra usar. E no podcast isso é incrível, né? Porque sim. às vezes a gente não quer parar de falar porque não quer deixar o outro... E na realidade o empreendedor, né? Ele tem que mais ouvir do que falar. O resultado dele vem lá na frente com o que ele vai entregar. Vem lá na frente. Ele tem que ouvir. No briefing ali, né? Exatamente. E também uma outra questão de comunicação que me ocorre, assim, às vezes a pessoa, ela chama a empresa, a agência, para resolver um problema de comunicação. Só que o buraco é mais embaixo. A empresa tem outros problemas. Então, o clima organizacional é ruim, as pessoas estão insatisfeitas. Não é a comunicação que vai resolver esse problema. Primeiro, dá a cesta básica direitinho, arruma o convênio médico das pessoas, sabe? Tem um passo antes. E às vezes eu falo, olha, você tem uma lição de casa antes da comunicação aqui, pelo que a gente está vendo. Não é a comunicação que vai resolver esse problema. Olha só, né? Incrível. Eu acho que no cenário que a gente vive, né, você falando sobre isso, essa questão de a gente se prevenir, né? Eu adorei o branco, viu? Acho que Cuidado, viu? Porque hoje em dia tudo não pode, né? Essa história só de chamar branco, mas é assim que chama no jornalismo, é branco. Na minha época era, pelo menos. Você viu que aquela hora eu tava falando, eu fiquei quieto, o Rogério olhou pra mim e falou, o que será que ele vai falar? Não, eu fiz de propósito mesmo, eu fiquei em branco, né? Mas assim, Cíntia, hoje assim, na tua atual conjuntura, da tua empresa, da tua situação financeira, a gente sabe que no Brasil existem muito altos e baixos, né? Sim. A gente não sabe se pode ter pandemias novas e não... De outros tipos. Hoje a gente acredita que nós estamos sujeitos sim a isso, porque a gente não passou por isso e foi recente e passamos por isso, né? Então, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Qual é a tua sensação, né? Qual é a tua... Com tudo isso que você passou, né? Dessa tua reestruturação financeira, de você entender os seus números, de você
dar atenção, né? Porque eu acho que é pôr atenção nisso, né? Dos teus dados, do teu negócio. Como que você sente isso? Puta, se amanhã tiver uma pandemia de novo, isso te traz o quê, né? Te dá qual sensação você tem sobre isso? Bom, empreender no Brasil é bem desafiador, assim, eu diria que é para os fortes, né? As empresas que sobrevivem, empreender para todo mundo, mas quanto tempo vai durar o negócio? Para mim, fazer 16 anos, eu dei uma festa o ano passado. Debutamos! Como assim? 15 anos! Nossa, quase morri! Mandei fazer bolo. Eu já sou dos balões de gás, adoro, né? Então, assim, chegar aos 16 anos, para mim, é uma super conquista. Mas, eu acho que a Fiscotec me ajudou muito no sentido de eu entender ao longo do tempo, de novo, não foi numa conversa ou em duas. Quantas conversas eu já tive com vocês, né? Foi que cada negócio tem a sua característica. E a característica do meu negócio de ser uma empresa pequena que atende grandes empresas, gigantes, né? Eu preciso ter um capital de giro alto, bem alto. Então, quando a gente fala assim, o seu faturamento triplicou, top, legal. Não veio para o meu bolso triplicado. O meu salário, ele não aumentou nesse grau, nessa base. É aquele aumentinho ok, né? Anual ali, mas não veio nessa base. Por quê? Porque eu tenho que deixar dinheiro no caixa. Porque as empresas grandes, gigantes, pagam em 60, 90, 150, 180 dias. É muito cruel isso. Isso é cruel com o pequeno empreendedor, com qualquer empreendedor de qualquer porte, mas é cruel. Então, assim, já aconteceu de eu participar de concorrência recente. Eu estava indo super bem na concorrência. E aí, no final, eram 9 agências, enxugou para 3, eu estava entre as 3. E aí tiveram uma conversa comigo, me contando que eram 150 dias para pagar cada nota fiscal. Eu murchei. Essa inflamação boa que eu tenho, essa energia, essa vibração, murchou na hora. Porque eu fiz as contas. Sim. Eu vou ter que pagar 5 pessoas no processo durante 6 meses para receber a primeira. Eu fiquei fazendo conta. Deu um branco ali na hora. Eu fiquei pensando. Falei, gente, como é que eu vou atender isso? Então, assim, a característica do meu negócio são prazos muito longos para receber. Isso faz com que eu tenha que ter um dinheiro alto no caixa. Eu sempre tenho um dinheiro alto no caixa para pagar as pessoas, para pagar as contas, os impostos, que são altos também. Então, assim, triplicou, mas eu não ganho triplicado. E tá tudo certo, porque a Cedalvia tá bacana. Eu já separei isso, eu virei essa parte. Explode uma ponte, você não volta mais. Eu já sei que a Cedalvia é Cedalvia, a Cintia Dalvia é Cintia Dalvia. São coisas diferentes. A Cedalvia tá bombando, tá lindo, tá ótimo, entendeu? O maior problema do empreendedor é justamente não saber para onde está indo o seu dinheiro e qual é o mecanismo do seu negócio. Então, a pessoa não tem um controle financeiro, mistura a conta PF com PJ, gasta o que não tem, depois falta dinheiro e aí entra numa bola de neve. Vai entrando numa bola de neve porque precisa de mais dinheiro para pagar, mas no final não tem um controle efetivo. Então, quando você tem um controle efetivo das suas despesas, do seu negócio, onde que é a maior linha de custo, é onde eu preciso controlar, eu sei quanto que é os meus orçamentos que eu estou vendendo para os meus clientes, eu tenho a margem de lucro, eu sei qual é o capital de giro, tudo funciona de forma leve para você cuidar efetivamente do seu negócio. Porque imagina, você não tem tempo para nada porque você está cuidando do seu negócio. Aí você tem mais um problema para resolver, que é você não sabe como vai pagar os seus contratados, seus fornecedores. Aí você tem 90 dias para receber. Então isso vira uma bola, um turbilhão, que além de impedir você de crescer, impede você de viver. Porque é a preocupação maior, você não dorme, né? A falta de dinheiro é a preocupação maior. E muitas vezes é só um mecanismo de falta de conhecimento. Ou de ter alguém que te acompanha... Olhando por você, para você cuidar do seu negócio. Olha, para mim foi um super degrau quando a gente começou a fazer o BPO. Eu não conseguia entrar na minha conta para saber se as empresas estavam me pagando. Era tudo no chute. Quando a gente começou o processo de BPO, eu confesso para vocês que eu fiquei com medo. Eu falei, gente, eu vou ter que dar a senha do banco.
e agora? Aí meu marido, vai, dá a senha do banco. Ele sempre me põe pra frente, né? Eu falei, vou dar. Aí dei. E aí eram reuniões semanais, depois passou para quinzenais e tal, até eu me acalmar. Mas era assim, ó, tá tudo aqui, tal nota, paga, essa aqui tá pendente, Cíntia. Aí a Fiscotec começou a me avisar, tal cliente era para você ter recebido dia 5, hoje é dia 23, não pagou. Porque às vezes a nota vence dia 5, mas o cliente paga dia 10, dia 20 e dia 30, vamos supor. Então, às vezes tem um gapzinho que eu tô acostumada. Mas hoje é 23, Cíntia não pagou. Se não fosse o BPO, eu não saberia que não pagou. Então, eu tô ali me esfalfando para vender, para fazer dinheiro, para fazer a empresa rodar, para crescer. E não olho nem se fui paga, gente. Então, assim, foi uma virada de chave, assim, para mim, esse trabalho do BPO. Porque eu não tinha tempo nem para fazer isso. Isso é o básico, né? Vamos combinar? Que é o arroz com feijão bem temperadinho. Exatamente. É isso que a gente fala. É o arroz com feijão bem temperado, bem feito e assim... É uma característica do teu negócio, né? E o BPO financeiro te apoia. Por quê? Porque também é um trabalho que não está dentro da tua empresa. Né? Você não precisa contratar um especialista em finanças porque teu negócio não é finanças. Não. Teu negócio é comunicação. O nosso negócio é finanças e contabilidade. Então, nós existimos para te apoiar. Sim. Né, Cíntia? E é essa relação... Aí eu vou contar uma curiosidade aqui, né? Nesses 16 anos, quantas vezes nós nos vimos pessoalmente? Hoje. Parabéns. E nos conectamos. Obrigado pela confiança. E nos conectamos. E pela credibilidade. Porque assim, dar a senha do banco para qualquer um em 16 anos, não conhece nem pessoalmente, não é para qualquer um. Não é. Né? Então isso eu quero deixar aqui registrado, porque... Né, Cíntia? Eu acho que essa é a relação. Né? Quando a gente confia, quando a gente faz... agradece seu marido pelo empurrãozinho também, porque foi importante. O papel dele é importante. Dá uma senha. Né? Eu quero deixar bem claro também que não é a senha completa, né? É só uma senha de acesso limitada. Né? Porque senão o pessoal vai falar, pelo amor de Deus, não, tô dando senha pra Fiscotec. Não é bem assim, né, Cíntia? Mas é isso mesmo, que eu quero te agradecer pela confiança e assim... E que isso é incrível. 16 anos de relacionamento, né? A gente tá falando de network, de conexão. A gente se conecta, né? Sem se conhecer. Né? E hoje, nessa oportunidade, né? É isso aí. Top demais. Eu acho que isso é bem incrível. Eu quero te agradecer. Eu vou para a finaleira aqui, para a gente fechar o podcast, mas eu vou trazer um resumo. Anotei alguns principais pontos aqui que eu acho que são marcos do que você falou, que é importantíssimo para qualquer empreendedor. Né? Que assim, venda por conexão. Tira o cifrão do bolso e coloca ele, tira o cifrão do olho e coloca ele no bolso. E venda é conexão. Venda a verdade. Quando você falou, do podcast, eu não sei, mas a gente pode aprender. Vamos fazer junto. É vender a verdade. A verdade prevalece. Precisa coragem para empreender? Precisa. No Brasil precisa. Mas é possível? É um país de muita oportunidade? Também é. Também é. Para quem eu estou estendendo a mão? Então, cara, qual é o seu papel diante, se você é um empreendedor, qual é o seu papel, qual é a sua intenção e como que você consegue, é a pergunta, né? O que eu posso te ajudar? Sim. Como que eu posso tirar dali de onde você está? Que muitas vezes o empreendedor, ele está num turbilhão, ele não sabe. Sim. Então, o empreendedor tem que ter a humildade de pedir ajuda. Sim. E a humildade de poder contribuir e ajudar, muitas vezes sem intenção de só olhar para o dinheiro. O branco, que valeu ouro. Então, o branco é fantástico. Em momentos de conversas e decisões, o branco e esse ato de silêncio é fantástico. E o último que você falou do BPO, contrate pessoas melhores do que você para fazer aquilo que você não tem tempo. E nem sabe, não consegue. Não, imagina. Quantas vezes eu perguntei para vocês, mas vem cá, quanto que eu ganho? Não sabia. E era uma entrada e uma saída de dinheiro. Nota que eu recebi em 90 dias, a outra em 60 dias, a outra em 30 dias. Meu Deus do céu. Né? Então, você sabe que é incrível, né? Só para concluir aqui, que eu acho que esse é um ponto que é muito importante, né? O empresário, ele tem um baita do negócio na mão. Vê se você concorda com essa minha afirmação. O empresário tem um baita negócio na mão. Porém, quando ele não tem controle, gestão, entender o jogo, né? Entender onde ele está, o que ele está fazendo, por que caminho a empresa está seguindo,
ele perde aquela oportunidade de negócio, porque ele sangra tanto a empresa, que ele vai falar assim, a empresa não está dando resultado. Exato. Não, é o empresário que sangra a empresa. E por ele não ter essa consciência e essa consideração pelo negócio que ele está tendo, Sim. né, ele perde um bom negócio. Sim. E não é um bom negócio. Talvez seja o negócio da vida dele. Ó, para fechar o podcast, eu vou contar uma historinha. Quando eu trabalhei na FAP, eu trabalhei 5 anos lá e tinha pessoas muito inteligentes lá. E tinha um diretor da Faculdade de Artes Plásticas, ele era economista de formação. Um cara extremamente capacitado, ele tinha sido do Sebrae muitos anos e tal. E aí eu falava assim, professor, eu tenho vontade de ter meu negócio próprio. Eu era funcionária, né? Eu ainda não era mãe, eu não tinha aberto a CEDAW, né? Eu tenho vontade de ter meu negócio próprio. Ele falou assim, você venderia seu carro para ter seu negócio próprio? Eu falei, não, né? Meu carro? Ele falou, então não tenha seu negócio próprio. Ué, mas por quê? Porque se você, que é a dona do negócio, não seria capaz de botar o seu carro nele, você quer o quê dos outros? Quem que vai comprar seu produto, seu serviço? Então é isso. Empreendedor, você tem que ser capaz de botar seu carro lá. Porque senão, se você não acredita, você quer que os outros acreditem. A dona de salão que faz o cabelo no salão vizinho. Ela não faz o cabelo nem a unha no salão dela. Ela quer o quê? Que vá pra frente? Ponha seu carro no negócio. E ele vai prosperar. Seu carro, seu coração, né? É o skin the game, né? Colocar a pele em The jogo, game. né? Porque Exato. você não se compromete. Você só se envolve. Enquanto você se envolve e não se compromete com o negócio não anda. Qualquer negócio vai. Todo negócio é bom. Depende da forma como você enxerga, depende da forma como você gere. Pra gente fechar, quero te agradecer. Eu Senão não a gente quero ir vai ficar embora. aqui 2 horas. Eu não quero ir embora, eu quero A gente vai continuar ficar aqui. aqui, continuar. Não, eu quero continuar. Quero porque agradecer tá muito imensamente essa oportunidade de a gente se ver pessoalmente depois de todo esse Nossa, nem tempo, né? Porque só fale. os vídeos, os nossos cafés por vídeo, mas também gera muita conexão, né? Porque acho que a forma como a gente lida de pessoa para pessoa. Quero Sim. te agradecer imensamente. Um prazer ver você ao vivo e a Ai, cores. coisa boa, né? A gente é bem colorido ao vivo, né? Pra gente Bem finalizar, Cíntia, quer deixar alguma mensagem, um recado? Não, eu queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui. Como eu falei pra vocês, vídeo é sempre um desafio pra mim. Mas como é no formato de um bate-papo, ó, sair da zona de Galera. conforto, a gente sai o tempo todo. E toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente cresce. Eu tive um chefe que falava assim, tudo que você controla, você economiza. É verdade. Se a gente não controla, não economiza. Começou a controlar, começou a economizar. Toda vez que a gente sai da zona de conforto, a gente cresce. Essa é a minha mensagem para o empreendedor que está me assistindo. Saia da zona de conforto. Tente algo novo. Busque ajuda. Vá atrás. E quando você tiver numa posição melhor, ofereça ajuda. Estenda a sua mão. Acho que esse é o resumo da obra. Show. Obrigado. Obrigado, Cíntia. Bora. Foi um Obrigado, prazer, eu. viu? Foi um Fechamos, prazer então. e, assim, é uma gratidão imensa ter essa confiança. Ai, que coisa boa de ouvir. Ganhei amanhã. Ganhei amanhã. Pra isso que a gente tá aqui. Gente, que máximo. Muito Adorei. Adorei. Show. Fechamos então nosso Valeu. podcast. Deu? Fechamos. Beleza? Uau. Top. Olha, não precisamos rebobinar nenhuma vez, vai. Olha, Cíntia. A gente Não é? tá